Entramos no capítulo 9 de Marcos, na nossa reflexão sobre este evangelho. Esperando que Marcos também nos ajude a compreender aquilo que ele escreveu sobre o mestre que ele seguiu com entusiasmo e com coragem. O capítulo 9 conclui o que acabamos de meditar, dizendo: em verdade vos digo que estão aqui presentes alguns que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus chegando com poder. São essas frases misteriosas, que a gente não sabe bem o que significa. Significaria que alguns não iriam morrer até o fim dos tempos. Significaria que o reino de Deus iria se realizar já naqueles dias. De qualquer forma, o reino de Deus chegará com poder. O reino de Deus chegará com poder. Ele parece fraco, nós não entendemos bem o que ele é na realidade, podemos compará-lo com muitas coisas, mas haverá um momento, então esperemos, para ver o momento em que ele vai chegar com poder. E São Marcos coloca aqui, exatamente neste momento, a transfiguração de Jesus. Mas por que colocou aqui a transfiguração? Veja, os acontecimentos são arranjados pelo evangelista conforme aquilo que ele quer transmitir. Os fatos organizados transmitem uma mensagem. Do que é que Marcos acabou de transmitir para nós? O que ele acabou de transmitir? Um Jesus difícil, duro, que sofre, que é morto, que é rejeitado, que exige dos outros que venham desta forma atrás dele, que vai morrer na cruz, que chama Pedro de Satanás, que pede que a gente vá para o último lugar, que a gente negue a si mesmo. E de repente Marcos diz, sim, mas olhem para Jesus. E o coloca transfigurado no Monte Tabor aos nossos olhos. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos para um lugar retirado sobre uma alta montanha, que dizemos que é lá na Galileia, o Monte Tabor. Ali foi transfigurado, mudou de figura diante deles. Suas vestes tornaram-se resplandecentes. Aquele Jesus tentado, provocado, sofrido, de repente, um Jesus bonito, resplandecente, extremamente brancas, de uma alvura tal como nenhum lavadeiro da terra as poderia alvejar. E lhes apareceram Elias, com Moisés, conversando com Jesus. Pedro, tomando a palavra, diz, de novo Pedro, que entra sempre com entusiasmo, Rabi, é bom estarmos aqui. Ele se sente bem. Aqui Pedro se sente bem. Está na glória do transfigurado. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Mesmo que nós não tenhamos tenda, vamos ficar debaixo do sol e da chuva, mas vamos ficar aqui. Está tão bom o Senhor transfigurado, pois não sabia o que dizer. Pedro não sabia o que estava falando, disse qualquer coisa, porque estavam atemorizados. Não entendam atemorizados como o medo que nós temos das coisas, mas estavam assim, espantados, admirados do que estava acontecendo. E uma nuvem desceu, cobriu-os com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz, este é o meu filho amado, ouvi-o. Não tenham medo, ele é o meu filho, a voz de Deus. E aí não viram mais ninguém, Jesus estava sozinho com eles. Então não tenham medo, este é o Cristo crucificado, é o mesmo transfigurado. São Marcos coloca no arranjo do seu evangelho esta contraposição para dar ânimo àqueles que podem se assustar com o Cristo da negação, com o Cristo da cruz. Eles o veem belo, bonito, transfigurado e dizem, olhem-no na totalidade da sua encarnação e da sua realidade. Este é o Cristo. Não fiquem só com um pedaço dele, olhem na totalidade.
E olhando o Cristo transfigurado, Pedro se entusiasma aqui. Pedro, estamos com você, vamos ficar aqui para sempre. E não lá no Getsemane, né? E nem no Calvário. Aqui o Monte Tabor está muito mais interessante do que outro lugar qualquer. Sem dúvida alguma, é o momento da vinda da glória do Senhor. Este é o Senhor escondido, envolvido pela nuvem, que nós temos que penetrar na nuvem da vida mística, para poder ver este Cristo. Veja, no meio daquele turbilhão da existência, nós somos pessoas que enxergam um Cristo resplandecente em todos os lugares. Isto é o que nos faz passar por cima das dificuldades e vencê-las. Isto é o que nos faz não sentir a dor da vida, mas não sentir em nós mesmos a dor da vida, mas sentir a compaixão por aqueles que sofrem, por aqueles que têm a dor. Porque vemos o Cristo transfigurado diante de nós, resplandecente diante de nós. Mas Marcos é realista. Este Jesus que diz que vai sofrer, que vai ser rejeitado, é Ele mesmo o Messias? É Ele mesmo o Cristo? Ou nós estamos enganados? Será que não estamos seguindo o Cristo errado? O Cristo certo não é o da transfiguração. O outro, podíamos mudar um pouco de perspectiva. Qual é o sinal que indica que o Cristo verdadeiro chegou? É o profeta Elias. O profeta Elias deve vir e aproximar os corações, e depois que o profeta Elias vier, então virá o Cristo. Assim aprendemos sempre na nossa fé, na nossa religião dos antigos. Capítulo 9, versículo 9. Ao descerem da montanha, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, até quando o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram a recomendação, perguntando-se o que significaria ressuscitar dos mortos. Não tinham muita ideia do que é ressurreição. O sofrimento, sim, mas a ressurreição. E perguntaram-lhe, por que motivo os escribas dizem que é preciso que Elias venha primeiro? Esta pergunta é terrível, porque esta pergunta supõe uma dúvida. O Senhor é mesmo o Cristo? Os escribas não ensinam que Elias deve vir primeiro? Onde é que está o Elias? O Elias já veio. Será que nós nos vamos enganados a respeito do Senhor, não? Eles colocam uma dúvida sobre a messianidade de Jesus. Porque não está fácil seguir este Jesus, assim como ele mesmo se apresenta. Jesus respondeu, Elias certamente virá primeiro, para restaurar tudo. Mas como está escrito a respeito do Filho do Homem, que deverá sofrer muito e ser desprezado? Como está escrito a respeito do Filho do Homem, que deverá sofrer muito e ser desprezado? Então eu vos digo, Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como dele está escrito. Também uma frase que nos deixa assim, diante de uma interrogação. O que é que Jesus está dizendo? Elias já veio. Ele está se referindo, sem dúvida alguma, a João Batista. João Batista é aquele que encarna em si, não é a reencarnação, por favor, do profeta Elias. É aquele que encarna em si a vocação de Elias. Elias não precisa voltar a este mundo, mas alguém fará o papel de Elias. Este alguém que já veio, que foi indicado no início do Evangelho, é São João Batista. Fizeram com ele o que quiseram. Quer dizer, acabaram matando também João Batista.
Mas Jesus deixa também uma pergunta. Como está escrito a respeito do Filho do Homem, que deverá sofrer muito e ser desprezado? Mas está escrito isso também? Você precisa prestar atenção. Claro que está escrito quando vemos as poesias do profeta Elias sobre o servo sofredor, ou então o próprio Zacarias verão aquele que transpassaram. Como está escrito isso? É também preciso olhar este outro aspecto de Jesus. E assim, esta cena de Marcos vai se ampliando e chegando agora a seu fim. Então vamos, na próxima meditação, concluir o primeiro anúncio da paixão do Senhor.